Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes. Rapaziada, bora falar um pouquinho aqui sobre a grande oportunidade que o Remo perdeu ontem, né? A gente viu aí o jogo do Avaí com a Mucura, né? Eu assisti o jogo. É um jogo muito ruim, né? Tecnicamente, só o Avaí jogou, mas é um time que só teve a posse de bola, quase não agrediu, um sistema defensivo muito bem montado pelo Claudinei Oliveira da Mucura. A Mucura conseguiu segurar o 0 a 0. Mesmo com chances claras, né, do Avaí ali no jogo, o jogo terminou 0 a 0. O clube do Remo perdeu a grande oportunidade de não só se afixar ali no G4 e abrir 2 pontos para o segundo colocado. Afinal, o Remo não será ultrapassado nessa rodada, mesmo com um resultado ruim dentro de casa. E eu quero muito falar aqui também sobre o Antônio Oliveira nesse vídeo, Viseu, né, e a torcida. Primeiramente, bora falar sobre a torcida, né? Alguns amigos meus relataram que alguns torcedores, e eu falo isso, gente, porque eu escutei esse tipo de comentário no estádio quando eu fui. Alguns torcedores estão reclamando que a torcida do Remo não está cantando o jogo inteiro, né? Porque a torcida do Remo não está cantando, né? E isso desmotiva, né, os jogadores. O cara que fala isso, faz isso. Quando você ouvir o cara falar uma coisa dessa, algum cara do seu lado, peça o Instagram dele. Peça o Instagram dele. Não, amigo, qual é o seu perfil? Deixa eu te seguir aqui no Instagram aqui rapidinho. Você segue ele, beleza. Olha quem ele segue. Olha o que ele posta nas redes sociais. Porque eu tenho quase que certeza que é um amante de jogador. Que é um bajulador de diretoria que fica tentando culpar terceiros por Viseu entrar em campo, pelo treinador mexer errado no time, por determinados jogadores que têm qualidade técnica totalmente duvidosa serem titulares do Remo. Ao invés dele parar para pensar nisso, e isso é óbvio do Remo não estar conseguindo os resultados, aí o cara quer culpar a torcida. Tem torcedor, meu amigo, que viaja ali 300, 400 quilômetros, irmão, para ver esse time, que sai de casa de manhã para chegar no Estádio Olímpico do Pará, no Mangueirão, para apoiar esse time, que canta no início ali. Não tem como você ter voz para cantar o jogo todo. Não tem como. Não tem como. E aí, você vê um time no segundo tempo broxante, como foi o Remo, aí, meu amigo, isso aí desanima qualquer um. O torcedor não tem culpa não, cara. Se tem alguém que não tem culpa desse time estar jogando esse futebol aí, ali de burocrático que o Remo atua, principalmente quando entram determinados jogadores, esse aí não é o culpado, não é o torcedor. Agora você tem que parar de querer culpar terceiros que não tem nada a ver. Tinha gente querendo culpar o Pedro Rocha. Eu vi pessoas querendo culpar o Pedro Rocha. Tudo bem você comentar ali, olha, o Pedro Rocha poderia ter tocado 2 bolas e tal, poderia ter feito gol. Agora eu vi torcedor falando o seguinte: olha, o Pedro Rocha perde muito gol, é muita oportunidade perdida pelo Pedro Rocha, senão a gente não vai ganhar os jogos. Peraí, cara. 2 caras que você não pode culpar nesse elenco do Remo, 2 caras: Marcelo Rangel, o goleiro, e o Pedro Rocha. São 2 caras que são isentos no momento de crítica. Porque se não fosse esses caras, eu duvido se a gente teria pelo menos metade dessa pontuação que a gente tem hoje. O que a gente tem que fazer? Qualificar mais o nosso time para que esses 2 jogadores não sejam os principais. Eles sejam só mais 2 jogadores para ajudar a gente no processo do acesso. Agora, meu amigo, fica difícil, por exemplo, você ter um Pedro Rocha e um Luan Martins jogando no mesmo time, sendo titulares. Não tem como. E eu vou te falar isso. A diferença discrepante que tem entre o Pedro Rocha e determinados jogadores. Tem um lance esse lance ele é emblemático. Ele resume bem o jogo, tá? O Pedro Rocha, ele pega a bola, ele dá uma caneta ali absurda no jogador lá, com o jogador ficar no chão. Aí ele dá o passe pro Sávio. O Sávio, ao invés de chutar no gol, né? Porque ele chuta a bola até da cobrança de escanteio no gol. Não, ele tenta cruzar a bola para a área. O zagueiro tira, né? A bola vai ali, dá uma rodadinha, sobe. Aí a bola cai no pé do Luan Martins no meio de campo. Meio de campo limpo. O Luan Martins consegue tocar a bola no pé do atacante do Cuiabá. Ele consegue tocar a bola no pé do atacante do Cuiabá. Aí eu olhei para aquilo ali e falei, olha,
É difícil, cara. É difícil. É complicado, velho. E teve torcedor, claro, né? Alguns ali. E eu respeito a opinião, tá? Respeito a opinião. Pra mim ele não jogou nada, mas teve torcedor que achou que o Luan Martins jogou bem. Pra mim, não vi nada demais, tá? Não vi absolutamente nada. E aí, bora falar aqui agora sobre o nosso treinador. Depois eu falo um pouco mais sobre o Viseu, tá? O Antônio Oliveira chegou no clube do Remo faz 3 jogos, né? Contra a Mucura, contra o Atlético e principalmente ontem contra o Cuiabá. Você percebe, você consegue ver ali ou transparecer no Antônio Oliveira uma preocupação com o time do Remo? Eu sinceramente não consigo. Eu não vejo que o Antônio Oliveira está preocupado em melhorar isso aí. Eu posso estar errado, pode ser o jeito dele, né? E aí eu peço desculpa já aqui, imediatamente pro Antônio Oliveira, se for o jeito dele, de fato, de trabalhar. Mas o que dá a entender é que ele escala e ó, se ganhar, ganhou. Se ganhar, ganha na merda aí, como foi contra o Atlético. Pronto. Porque, gente, os 3 jogos que o Antônio Oliveira fez, os 3 jogos teve algo em comum. Ele mexeu extremamente mal nos 3 jogos. Wayne, você tá falando merda. Porque contra o Atlético, ele mexeu e o time ganhou. O Remo não ganhou taticamente do Atlético, não. O Remo não ganhou, porque ele mexeu e o time melhorou taticamente, não. O Remo ganhou individualmente, porque Jadson e Pedro Rocha resolveram o jogo. Ele não mexeu ali, o Remo não foi pra cima, nada disso. O Remo foi pro bumbo meu boi pela vontade dos jogadores. Contra a Mucura, ele cagou totalmente o time. Porque ele deixa Adailton de meia. Aquilo foi absurdo. Aquilo ali não tem nem como falar, né? E no jogo de ontem contra o Cuiabá, ele mexe errado no segundo tempo. Ele tira um jogador de mobilidade, que puxava contra-ataques, um jogador técnico, e coloca o Viseu. Pra que ele botou o Viseu em campo? Me diz. Pra que ele botou o Viseu em campo? Só pra queimar o cara. Não é possível. Aliás, pra que ele ainda acredita no Viseu, né? Essa é a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. E aí, alguns torcedores já nas redes sociais pedem a saída do Antônio Oliveira. Porque tem torcedores já prevendo aí o barco afundar. Eu, inicialmente, vou pedir a saída de alguns jogadores, tá? Dodô, Adailton, Viseu. Já falei isso aqui e volto a repetir. O Remo não vai conseguir o acesso com Adailton, Dodô e Viseu entrando nos jogos. São 3 jogadores que não têm a mínima condição de figurar o elenco do Remo. Os 2, Adailton e Dodô, porque não querem estar aí. Eles não querem jogar mais no Remo. E o Adailton porque a qualidade dele é uma qualidade de Série C, pô. Hoje o Adailton é um jogador de Série C. E isso para entrar no segundo tempo de algum time lá da Série C desesperado por algum resultado. Esse é o Adailton. Ah, mas você elogiou o Adailton quando ele estava no Parazão? Sim, ele estava jogando bem. Sim. E peço desculpas para você. Se você acha que era errado eu elogiar o cara quando ele estava jogando bem, eu peço desculpas para você. O que eu acho errado é eu elogiar o cara jogando mal. Aí é errado. Eu tô puxando o saco. Eu tô lustrando a bola dele. Se eu fizer isso. E sem contar que eu tô te tirando pra otário. Porque se você tá vendo que o cara tá matando e tá me vendo aqui elogiar o cara, você deve estar pensando isso aí, ó. O N é um bajulador de jogador. É um lustra-bola de jogador. E vocês não podem falar isso de mim. Porque eu não sou. Eu elogio quem merece. Então, Antônio Oliveira, ou você para de querer insistir nesses caras aí, que não vai ter melhora, não vai ter mudança não, tá? É isso daí mesmo, e acabou. Ou você para com isso, ou você será demitido do Remo. Se o Remo perder para Chapecoense, o sinal já vai ficar amarelo para Antônio Oliveira. Isso se não ficar vermelho, né? Dependendo muito do desempenho, dependendo muito do comportamento do time em campo, dependendo muito da tática do time em campo. Se o Remo perder para Chapecoense, e o que eu não acho difícil pelo que tá jogando, e principalmente pelo treinador que a gente tem à beira do gramado, o negócio para Antônio Oliveira vai ficar complicado. Né? E aí vai ter o jogo contra o Novo Horizontino em casa,
para já decretar ali uma saída ou não. O Enio, você já tá falando em saída de treinador? Meu amigo, futebol é dinâmico. Se ele ganhar a Chapecoense, vai ganhar respaldo. Dependendo também do jeito como o Remo vai jogar, vai ganhar respaldo. Se perder pra Chapecoense, meu amigo, vai ficar na corda bamba. Vai ficar na corda bamba, tá? Não ache exagero isso. Sobre o Viseu, pra gente encerrar o vídeo, né? O Viseu ontem saiu vaiado pelo torcedor do clube do Remo e xingado também, tá? Nos xingamentos, o Viseu visivelmente ironizou, né? Com palmas ali, olhando pra torcida. Parece que não tava muito acreditando, né? Que era ele que a torcida tava mandando ele tomar no rabo. E aí, eu quero aqui falar uma coisa sobre o Viseu. Não tem mais clima do Viseu no Remo. Não tem mais clima. Não tem mais, tá? O Viseu, o Felipe Viseu, ele não vai pedir para ir embora. Ele não vai bater na porta do Tonhão e vai pedir a rescisão de contrato. Que ele vai perder dinheiro. E ele não vai ganhar o que ele ganha no Remo em clube nenhum mais. E o contrato do Viseu é de 2 anos. Então, Anny, o que o Remo tem que fazer para se livrar do Viseu? 2 alternativas. A primeira, conversar com o Viseu e pedir para ele e o empresário dele procurarem outro clube. E o Remo se disponibilizar a pagar uma parte dos salários para pelo menos ficar livre, né? Ali, a metade do que ele ganha, porque já ajudaria bastante para a gente trazer um bom centroavante. Segundo, colocar o Viseu para treinar separado. E aí, consequentemente, ele pedir para ir embora, porque ele não vai aguentar mais treinar separado. Isso se ele se incomodar, né? Isso se ele se incomodar, e a minha esperança é que ele se incomode com isso. Se isso não acontecer, o Viseu continuará entrando em campo, ele continuará desempenhando um papel ridículo, porque quando ele entra em campo é ridículo, é patético ele jogando no Remo, e nenhum clube vai se interessar por ele. Nenhum clube. Um clube profissional, quando ele percebe que o jogador já não vai render mais nada, ele coloca para treinar separado. Para ver se o jogador pede para ir embora e também para não colocar o jogador mais em campo para que ele não queime ainda mais o filme dele. E aí possam haver otários que queiram contratar esses jogadores. E mais otários ainda para pagar salários altíssimos para esses jogadores. Pois é. Então, diretoria do Remo, façam uma dessas duas coisas. Coloca para treinar separado ali, ou chama ele para ele procurar um outro clube. Digam que não é mais possível ter Viseu no elenco, porque não deu certo. Não deu certo. Tem que reconhecer. Cometemos um erro. Não deu certo. E não adianta cair no papinho gostoso dele, não. Olha, eu vou me esforçar. Eu vou entregar os gols, porque ele não vai. Ele não vai. E o clima dele com o torcedor já era. Principalmente ontem, depois dele ter batido palma, né? Pros gritos de xingamento do torcedor. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.